dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo ao 11º episódio de... Isso, os Profs Podcast. E hoje, com a presença ilustre desse cara sensacional, sofredor, né? Torcedor do Fluminense e Galo da Praia CRB, mas, apesar dos pesares, excelente pessoa. Excelente professor. Professor, excelente coordenador, Isso. cara visionário e vai acrescentar e muito no podcast. O nome dele é Raimundo. Raimundo Popularmente Jorge. conhecido como Raimundinho. Raimundinho. Para os mais conhecidos já aqui de Boca da Mata, Raimundinho. Falou Raimundinho, todo mundo sabe quem é. Olha, mais íntimo é Raio. Ou não? É, né? É assim, né? Tá dizendo? Seja Deixa eu bem-vindo. discordar. Obrigado. Antes só fazer uma defesa, a questão que, assim, os filhos, né, como os azulinos são nossos filhos aqui em Alagoas, ficam essa conversinha aí chata, e ele não lembra a data que ganhou do Fluminense, né? Flamenguista, meu Deus do céu. Mas enfim, é um prazer estar aqui, né, dos parceiros de trabalho, das pessoas, né, que têm contribuído bastante para a educação de Alagoas, né, do Brasil, enfim. E vamos aí bater esse papo aí, ver o que a gente pode acrescentar. E falaremos sobre muitas coisas. A base principal da nossa conversa hoje são os 26 anos de experiência Isso. de Raimundo Jorge na educação. Ele já passou pela sala de aula, pelo estádio, pela escola particular, já foi coordenador, já foi articulador, Não, fui diretor. já foi diretor do Já estádio. passou Isso. por todos os Já passou por todos os caminhos da educação, né? Então ele vai contribuir muito, a gente vai levar muito para a pegada do que a escola não ensina, né? Porque, que é o nosso lema. as conversas que a gente já teve, dá para perceber que também ele tem essa visão que a gente tem, Isso. e a escola, ela deixa de ensinar muita coisa que ela poderia estar ensinando. Então a gente vai conduzir o papo muito para esse lado também, falar de empreendedorismo também, ele já investiu na bolsa, ele tem planos futuros de investir em criptomoedas, E tem o e empreendimento. tem o né? empreendimento dele, que é a... Não sei Ecos. como Loja Ecos BM. Ecos BM, Ecos a loja BM. virtual. Inclusive já pode dizer o Instagram, divulgar. Ecos Underline BM. Ecos com E. KWOS Underline BM. Pronto, é uma loja virtual. Ele participou da fundação também da SCAS Produções. Produções. As produções. Então assim, é um cara que empreende, que tem uma visão empreendedora. Tem bastante dinheiro também, isso é importante salientar. Sim, sim. Né? Com certeza. Concursado 40 horas, Só 40? só 40, tem mais 40 na particular. E Mais umas 60 do empreendimento. empreendimento, aí umas 200 horas trabalhadas na semana. Chutar aí uns 20k por mês. Caso vocês encontrem alguém na rua parecido comigo que não falar, é o meu outro eu. Né? Pra dar conta dessa hora, desse tempo todinho aí, né? Tem que ter uns 2 ou 3, E né? ainda joga bola, né? Ainda joga bola, né? Ainda tem tempo, tá? Aí é o meu foco, né? Mas assim, a gente vai fazer um papo fluido aí, trabalhando nessas áreas. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Vamos Começar lá. um bate-papo. Só uma coisinha antes, né? Sim. Agradecer o Jorginho Sim. pelo presente. JJ Passos, na pessoa do Jorginho, nos presenteou com essa xícara dos Profs Podcast. Muito chique. Top. Ganhamos chique. ela ontem, em comemoração também ao Dia dos Professores. Então, Jorginho, muito obrigada pelo apoio de sempre. Viu? JJ Passos. Não esqueça esse nome, tá sempre apoiando a gente. Sempre. Sempre comentando lá no curtindo, compartilhando, tem dado um apoio incrível. Valeu mesmo aí, Jorginho. E o café ficou até mais gostoso, né? O Voado, não cafezinho. tem nem café aqui dentro. Mas tá valendo a divulgação. Podia ter Fake. botado pra um convidado, mas tudo bem. É verdade, verdade. O convidado ama café e você Mas nem. tudo É verdade. Fica pra próxima. Vai ter a frente o registro. Tá Certo? certo. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Raimundo Jorge, queria que você primeiro falasse um pouco da sua história, de onde veio, a sua base, como entrou na educação Isso. e um pouco da sua carreira ao longo desses 26 anos. Fica à vontade aí. Bom, a história de como eu entrei na educação, né, foi engraçada, né? Lá em 1996, eu tinha 18 anos ainda, então vocês podem fazer as contas aí e ver a minha idade hoje, né? Então, enfim,
o Walter, na época diretor da escola cenecista, me chamou, mandou me chamar, na verdade, na época celular, nem se falava, né? Então, imagine, mandou me chamar. Ele falou, rapaz, me chamou, fui na casa dele. Ele disse, olha, o Pedro, que era então professor de matemática, ele deixou a escola, vai ter uma proposta da usina, isso era mês de outubro, como agora, mais ou menos. E ele disse, eu quero saber se você quer dar aula no lugar dele. Na época eu fazia o 3º ano no Cefet, né? Aí eu disse, nunca fui de ter medo de desafio, né? Sério, não é coisa que eu nunca fiz isso, dava aula particular, mas para um aluno ou 2, eu disse, eu vou. Começo quando? Se era umas 11h30 da manhã, ele disse, tome o livro, vá para casa, tome banho, 1 hora você vai para a sala. Não, preparação. Hoje. Meu Deus do céu. Que tá em que? Não, 7ª série, frações algébricas. Meu Deus, o pior assunto que podia ter no ensino fundamental todinho é o que eu vou começar. Ele disse, bom, se você não quiser também, diga que eu procuro outro. Eu digo, não, eu quero. E aí foi, né? Nessa pressão, né? E aí fui ficando, né? Na época, a princípio, eu achava que a educação seria algo temporário, que eu iria passar ali um tempo, terminar meu ensino médio, faculdade, e depois eu iria para outra área. Mas aí fui ficando, fiz minha graduação em matemática, né? Semipresencial, né? E fui começando a gostar, né? A gente sabe que professor é uma coisa sofrida e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesse detalhe não, mas assim, comecei a gostar dessa questão do contato com as pessoas, de sentir que estava aos poucos ou pouco, mas estava contribuindo com novas histórias, com novos sonhos. E eu acho que isso é o que move, né, ainda nos move enquanto educadores, né, essa questão de saber que a gente está contribuindo para que alguém chegue mais à frente, né, que alguém consiga chegar nos seus objetivos, né. E nesse meio tempo, nesse longo tempo, na verdade, né, fui coordenador aqui na escola até pouco tempo, estava na coordenação, fui gestor da escola em 2 oportunidades e muita metamorfose nesse tempo, né. Até durante quem me conhece, por exemplo, começa a estudar no 1º, 2º, 3º ano, já me diz, professor, aquele professor do 1º ano não é o professor do 3º ano, né, assim, isso é muito salutar, né, muito saudável. Enfim, de forma que hoje eu acho que eu não me vejo mais fora da educação, não me vejo mais fora de uma sala de aula. Às vezes as pessoas dizem, mas conversa, eu podia ter hoje passar no melhor concurso ou ter que fosse, mas eu tinha que reservar pelo menos um horário da minha vida para continuar em sala de aula, né? Porque acho que isso é um vício mesmo, né? Você adquire e não deixa mais nunca. 26 anos já é... Você pega o gosto pela educação. 26 anos é uma vida, né? É uma vida. É quase a minha idade, né? E a gente tem... eu tenho 29... Você tem 29? Não, tenho 28, né? Vamos mudar, não é? Começaram a fazer contra. Às vezes a idade ofende certas pessoas. Não ofende, mas falar sobre coisa idade. desnecessária. Vamos pra frente. Mas foi meu professor. Então... Tenho um grande orgulho, né? Professor da Carla, né? 1º, 2º, 3º ano. Tem um ali, porque a gente não pode mostrar, mas tem outro camarada aqui que está assistindo. Formando, mestre agora de matemática, mestre em física, né? Praticamente mestre em matemática já, né? Os 2 foram meus alunos. E aí? Matusalém também, né? Elizabeth. Vai, Elizabeth. Fez um primário com ele, né? Isso. Primário. E assim, Raimundo Jorge, vamos lá. Você disse que se transformou muito ao longo de 26 anos de educação, certo? Você, enquanto professor, se transformou. Mas enquanto você enxerga a transformação da educação de 26 anos atrás para hoje, mudou muito? É a mesma? Estamos no mesmo ciclo vicioso? Como é que é para você? Eu acho assim que a educação nesses 26 anos mudou pouco, muito pouco. E assim, as pessoas podem até dizer, mas esse cara que está falando aí é um professor tradicional. Tá, vamos estabelecer o que é um professor tradicional, acho que é uma coisa meio complexo, né? Você dizer um professor tradicional, né? Parece que não tem valor esse tipo de ensinamento.
Mas enfim, o que eu quero dizer é que nesse meio tempo algumas mudanças aconteceram. E eu acho que a maioria delas não foram boas. Por exemplo, a gente passou a vender há algum tempo em que todas as pessoas têm que fazer uma faculdade. Uhum. Todas as pessoas têm que ter um curso superior. Isso. E eu acho que isso foi a maior mentira que foi contada para a nossa geração, foi essa. Ninguém é obrigado a ter um superior. A faculdade, a universidade, ela é para todos. Antes que alguém diga, você não, a universidade é para todos que querem. Isso. Mas não necessariamente eu quero ser um médico, não necessariamente eu quero ser um advogado, um professor, um engenheiro. Eu posso simplesmente querer empreender. Eu posso simplesmente querer abrir meu próprio negócio, eu quero gerar riqueza, certo? Quero produzir. Eu posso simplesmente querer fazer o meu ensino médio, um curso profissionalizante e seguir naquela área. Então, assim, eu acho que essa foi a pior de todas as mentiras, né? E com isso foi uma mudança que eu não achei interessante. Achar que a gente tinha que pegar todo mundo que estava ali, colocar num funil para que todos chegassem uma hora na faculdade. Inclusive, a gente chegou no nível de a disputa entre as escolas em a prova mais. Exatamente. O banner A melhor esse. escola é a que tem mais A aprovação. que tem mais aprovação na Exatamente. universidade. A gente chegou ao ponto, por exemplo, de ter professores, e aí alguém pode dizer, você... Não é crítica, eu acho que cada um tem uma forma, e não estou dizendo que a minha é correta, nem de ninguém é errada, pelo amor de Deus. Mas a gente chegou a ter professores que se especializaram em passar macetes, produzir alunos aprovados no PSS antigo, agora no Enem, nos vestibulares da vida. E eu acho que a educação ela é muito mais do que isso. Se eu acho que a educação ela serve apenas para isso, eu não sou um educador. Me desculpe, mas aí a gente volta àquele filmezinho lá do Charles Chaplin, quando você tem uma produção em série, né, em que eu tenho apenas que pegar pessoas, todos os seres humanos, e fazê-los serem iguais e colocar no mercado de trabalho para fazer funções iguais. E não funciona assim. E não à toa, eu sempre faço essa percepção, essa correlação, eu não sei se eu estou errado. Sim. Mas na geração eu acho que é a geração que tem mais acesso a tudo. Acesso à informação, Sim, com acesso... certeza. A geração que mais tem acesso a tudo é uma geração mais vazia. São pessoas médicos que não queriam ser médicos, advogados que não queriam ser advogados, pessoas que enfrentam Cobrança. problemas psicológicos, Cobrança sociedade. doenças da mente, família. por não estar realizado. E eu Isso. acho que a educação é muito É culpada, falha nisso. muito culpada nesse processo. Muito. Muito culpada. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, a gente queria pesquisar, a gente vinha aqui, pegava um livro desse, tinha que ir na biblioteca buscar um livro, e às vezes o livro era desatualizado, era de 5 anos, de 10 anos. Então, hoje não. Hoje a gente está aqui, em 10 segundos eu consigo fazer uma pesquisa. Você tem acesso à informação. A informação. A questão é o que eu faço com essa informação. E eu acho que a gente está, ao mesmo tempo que a informação ficou tão fácil, ela passou também a perder um pouco do seu valor. No sentido de que hoje as pessoas não filtram aquilo que elas recebem. Por que eu estou falando isso? Porque aí você abre um espaço, um vácuo enorme. E aí eu falei isso outro dia numa reunião, vocês estavam lá, e isso também é uma culpa nossa enquanto educador, né? Enquanto educadores. A gente abre um vácuo para que outras pessoas ocupem o nosso espaço. Então a gente está cheio hoje de influenciadores que tem nenhum conteúdo. Eles pegam teorias absurdas e trúxulas, enfim, e aí eles começam a colocar isso e colocam na cabeça das pessoas como se aquilo fosse uma verdade. Isso é um risco que a gente está correndo enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto humanidade de forma geral, e acho que a educação é quem está permitindo que isso aconteça, né? Eu sempre coloco muito isso, né? Que acho que a gente tem que, por exemplo, montar aqui o podcast dos professores, eu acho que a gente deveria produzir mais conteúdos nesse sentido. Ocupar mais espaço, né? Exatamente. Novos espaços. Exato. Não deixar brechas para que eles ocupem com outros conteúdos. A gente chegou há pouco tempo atrás, me desculpe quem ainda quer discutir isso, mas assim, a gente chegou há pouco tempo atrás, pessoas
quererem colocar que a Terra é plana. Meu Deus, eu parei de... Peraí. Eu estou na Idade Média de novo. Né? Eu parecia que eu estava vendo o Galileu, tava lá, né? Vai ser queimado se você falar isso, né? Cara, então assim, eu acho que é esse risco que a gente corre, enquanto não ocupar esses espaços que estão aí para... De fato, né? de fato. Porque a rede social por si só não tem barreira de entrada, né? Não. E por não ter barreira de entrada, qualquer pessoa pode entrar, obviamente. Exatamente. E aí se a gente, como professor, como educador, não se posiciona, pegando também essa brecha de não ter essa barreira de entrada para produzir conteúdo que venha de alguma forma agregar na vida dos nossos alunos, eles vão encontrar outros tipos de conteúdo em outras pessoas. Mas aí é importante, quando eles falam da gente, ocupar novos espaços e também transformar um pouco da educação é o nosso Sim, meio. o nosso meio. Porque, por exemplo, Perfeito. se coloca na condição de um jovem. Eu sou um jovem em sala de aula, no ensino médio. Sim. Mas eu não quero faculdade. Na minha veia corre empreendedorismo. Vamos Quero supor, montar meu próprio eu negócio. quero montar meu próprio negócio. Na escola eu não tenho essa informação. Não tem. Então, e vier de vazio, o mais vazio que seja, a gente sabe que existem muitas pessoas boas falando todo. Mas do mesmo jeito tem pessoas vazias, como ele falou. Eu vou consumir, porque na escola não tem. Tem diversos Isso, golpistas. na escola não isso, tem. isso. Tem palavra certa, tem diversos golpistas aí lhe prometendo lhe ensinar em questão de horas a fazer o seu capital se multiplicar. Sim, E peraí, cara, se isso fosse verdade, por que tantas pessoas não, né? São pobres, né? Vamos, né, com calma nessa hora, né? E aí você coloca, eu acho que o problema da educação maior hoje não é que falta coisa, é que tem excesso, Isso, excesso de informação. porque não é necessário e falta Perfeito. aquilo que é essencial. Falta o Foi colocado, filtro, como é que eu hoje me sento, por exemplo, você falou, me sento numa sala de aula, vamos ser sinceros, muitas vezes o que está sendo passado ali não cabe na vida dele. Isso. Não vou interesse. utilizar Eu em sou momento professor algum. de matemática, sou professor de física, e por exemplo, eu sou professor de matemática e, cara, tem muitos conteúdos que eu olho assim e digo, para que eu vou ensinar Porque eu vou isso? ensinar Uhum. isso, de fato. Porque eu preciso ensinar números complexos para todos os alunos que estão aqui no ensino médio, né? Porque, sinceramente, boa parte deles jamais vai utilizar isso aqui. A grande parte, se não ouvissem falar em números complexos, viveriam a vida deles tranquilamente, Não vai influenciar sem nada. sentir nenhuma falta, Uhum. certo? Uhum. É um apêndice, como já foi para muitos. Não, aí é aquela questão de você ter a flexibilização da sua carga horária, do que a gente vai ter de disciplinas que a gente pode estudar, certo? Por exemplo, o pessoal fala muito no novo ensino médio. Que o novo ensino médio foi transformador. Cara, o novo ensino médio é extremamente tímido. Extremamente tímido. É um movimento bem... Exatamente. Sutil. Vamos ver se vai. Ele Aquele- botou a cabeça assim, depois do tornado e já passou. Não, eu acho que mudou muito. Acho que, por exemplo, agora a gente tem algumas matérias que são optativas, né? A palavra, não me lembrei agora a palavra, mas enfim, que o aluno pode escolher. Cara, isso corresponde a 12,5% daquilo que ele tem direito. Sim. Certo? 12%, por exemplo. Então, eu acho que tem que ter uma flexibilização maior. Matemática, até certo ponto. Dali em diante, se o aluno escolhe, eu quero sim, o meu viés é de exatas, eu quero ser um engenheiro, eu quero mesmo mexer na bolsa de valores, mas aí eu quero entender, quero criar fórmulas, eu quero entender como as fórmulas funcionam, fazer projeções de gráficos. Beleza, vamos seguir, certo? Mas, de resto, por exemplo, a gente tem diversos alunos aqui que tem outras vertentes, tem outras, como é que eu posso dizer? Não gosto de chamar de dom, não, mas tem aptidões, outras qualidades que não são as que eu busco enquanto professor na sala de aula. E aí vem a questão de faltar. A gente não é condicionado a produzir. Nós somos condicionados quando a gente entra na escola, a gente é condicionado, você vai estudar, você vai completar um ciclo, e quando você completar esse ciclo, você vai trabalhar. Exato.
para alguém. Mas a Exato. escola, ela nos ensina a ser empregado e não Pois é. empregador. E você Esse pensa é o o seguinte, numa sala de aula a gente tem 40 alunos, digamos ali, e qualquer curso de hoje, você pega hoje em dia, está lançando aí, digamos aqui na UFOP em Alagoas, qualquer curso está lançando aí 20, 30, 40, 50 profissionais por ano no mercado. Sem falar outras faculdades. E quem vai empregar essas pessoas? Isso. Quem vai? Se a escola só forma empregado. Só formou empregado. E Quem é que vai quem empregar? formou o cara que vai dar? Isso. Não é? É diferente de outros países em que a pessoa cresce no sentido de eu quero abrir quando eu tiver, posso até pensar em trabalhar, mas para juntar dinheiro, por exemplo, para abrir meu restaurante, eu quero ter condições para abrir minha floricultura, eu quero ter condições para construir minha loja online, Isso. certo? Então isso que deveria ser. Tem uma frase muito antiga que dizia assim, não falar só que uma câmera é uma boa ideia, mas não precisa da câmera não, mas uma boa ideia, né? E uma dose de ousadia e muito estudo são bastante para qualquer pessoa. Sim. Certo? Então assim, eu acho que quando a gente pega, a escola não deveria, a escola é essencial nesse processo sim, ela não está brigando, ela não deveria brigar, ela é essencial, porque seja qual for o que eu resolvo empreender, eu tenho que ter conhecimento, e quem vai me dar esse conhecimento? A escola. Né? Isso. A nossa educação, por exemplo, eu quero, vamos supor, eu moro aqui em Boca da Mata, eu quero criar uma, sei lá, vou fazer uma confecção, vou começar a produzir casaco. Meu jovem, você está em outubro, daqui para frente é calor de matar. É uma suposição absurda, mas é mais ou menos isso. Então as pessoas, porque eu quero abrir um negócio também, não quer dizer que ele vai dar certo. Isso. Tem que ter um estudo. A escola pode desempenhar esse papel. Eu tenho que ter um estudo do que eu vou produzir, do que eu posso produzir, qual vai ser o meu custo, se eu posso e se vai ter demanda para aquilo que eu estou construindo. Todo mundo quer ser TikToker hoje. Exato. Mas tem espaço para todo mundo? Não. Todo mundo se prepara para isso. Né? Qual o tipo de conteúdo que eu quero produzir? Não pensa nem em produzir conteúdo. Não é? Não, exatamente. Nem pensa, né? Eu vou fazer qualquer vídeo e vou colocar. E é a produção Hoje de conteúdo. manhã eu vou fazer um vídeo de dança. Espero que Hoje, viralize. né? Agora eu vou fazer um vídeo mandando beijo para não sei. Zero conteúdo. Não é? Então assim, qual tipo de conteúdo que eu quero? As pessoas querem comprar esse conteúdo, Isso. porque não se engane. Se você vai para um Instagram, por exemplo, os meninos estão aqui com o podcast. Que eles, lógico, eles estão vendendo um conteúdo. Isso. Eu que sou consumidor, eu que vou assistir ou não, eu que tenho que estar disposto a comprar. E aí eles têm que ter essa percepção. Tem espaço para o meu podcast? Tem Tem tá gente tendo, querendo. né? Tem gente, eu posso, né? E isso acho que às vezes é o que falta para a maioria dos nossos jovens. Um estudo interessante que nós até temos uma grande quantidade de empreendedores. Hoje o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Da China bastante. Mas os Estados Unidos a gente está até ali bem próximo de pessoas que empreendem. Mais uma coisa que chama a atenção é a seguinte: a cada 224 empreendedores no Brasil, 100 começam a empreender por necessidade. Enquanto que a média mundial é cerca de quase 450. A cada 450 empreendedores, 100 começam por necessidade. Mas daí, qual a diferença disso? A diferença é que se eu começo por necessidade, não foi algo que eu planejei. Sim. Não foi algo que eu estudei como é que eu ia fazer. Simplesmente, não tem o que fazer da vida. Então vou botar uma loja virtual, vou vender. Sem dados, É a última bala que eu tinha, eu vou usar aqui. Isso. Entendeu? E isso o que é que acontece? Quando você vai para o estudo seguinte, que é a questão de 42 meses. O que é 42 meses? São 3 anos e meio. É mais ou menos uma linha de corte. Quem passa disso aí, meio que solidificou. Sim. A tendência é ir em frente. Né? E aí você vê que boa parte, nesses 3 anos e meio, fecha, deixa de ser. Não tem a base, não tem a base. conhecimento. Eu acho que a escola,
ela poderia ter esse papel na vida do jovem. Há muitos anos atrás eu nem fazia ideia, eu era aluno ainda, na verdade, eu tenho muitos anos atrás, eu sempre pensei, por que a escola nunca falou para mim de, por exemplo, um futuro. Um exemplo. Por quê? Minha mãe falava, mas minha mãe é levado. Por que a escola nunca me deu essa possibilidade? Para você, né? Por que a escola nunca falou de curso técnico, eu posso ser um técnico em algo? Sim. Por quê? Nunca chegou para mim essa informação. Aí eu ia para coisa mais simples, por exemplo. Porque a escola, aí eu considero simples, mas importante. Porque a escola nunca falou de trânsito, de sinalização, de carro, de moto, de CNH. Eu nunca, se não fosse minha mãe para dizer que para dirigir na CNH, eu não saberia. Não tinha essa CNH, o que ela me permite? Eu dirigir carro, moto, trem, avião. Porque a escola nunca falou de, por exemplo, aí eu vou fazer até uma ressalva, na minha escola, uma disciplina chamada sexologia. Isso me ajudou de uma maneira, eu não precisei buscar informações vazias sobre isso, porque tinha, era parceria com a prefeitura, as mulheres do posto de saúde iam, e eu tenho certeza que jovem, como eu naquela época, resolvendo problemas internos de uma maneira fácil, sem informações vazias. Então assim, só eu falei 4 ou 5 conteúdos e a escola não aborda e o jovem tem que aprender com a vida, de forma vazia. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo todinho é que a escola, ela tem que ser o local de todas as discussões. Quando as pessoas colocam, por exemplo, você falou aí, há quanto tempo você estudou sexologia? 10 anos atrás, né? Veja bem, 10 anos atrás, né? Aí, isso, e você está dizendo aqui que resolveu algumas coisas, algumas dúvidas que você tem problemas e tudo mais, enfim, né? Ajudou você a ser um cara responsável que você é hoje, né? E tal. E eu trago isso para outros problemas. Isso de drogas. A gente acha, e é incrível quando a gente acha, as pessoas ainda acham que a droga está na televisão. A droga está em Maceió, a droga está no Rio de Janeiro, está em São Paulo. Não, cara, a droga está do nosso lado. Só do seu lado. Ela pode estar na sua casa. Não é? Então, assim, os problemas estão aqui. E onde é que eu posso discutir esses problemas? Onde é que eu posso ter abertura para discutir esses problemas? O primeiro lugar, claro, é a família. É em casa. Se você não tem essa discussão em casa, ficou complicado. Mas saindo desse ambiente, o lugar mais próximo, que tem mais chance dessa discussão vingar, é na escola. Então eu não posso mais achar que eu vivo escondendo algumas informações, né? Abstraindo algumas informações do meu jovem, ele vai viver sem aquilo porque ele não soube. Não, ele já sabe, ele já viu. Vazia. Exato. Então, ou a escola passa a ser mais funcional para a vida do ser humano, não é, do jovem, que é o que a gente está aqui, ou a escola cada vez mais vai perder o seu espaço. Uma vez eu falei numa turma que eu estava falando sobre profissões que eu acho que um dia vão acabar. E aí uma pessoa quase... você diz uma coisa dessa, como é que você fala uma coisa dessa? Eu falo. Se a escola fosse o que ela é hoje, daqui para frente, nós professores, seremos desnecessários. Porque não se adequa, né? A escola não está se adequando. Porque enquanto eu estou aqui falando como essa história de raiz quadrada, e é importante, eu vou ter que falar, eu sou professor de matemática e eu vou falar sobre isso, tá? Mas assim, enquanto eu estou falando só sobre isso, eu posso ter um aplicativo que faça isso por mim. A inteligência artificial está aí, a inteligência artificial interage com você, talvez até melhor do que algumas pessoas na sua casa. Não estou falando de um estranho, não, né? Então a receptividade dela está cada vez mais assustadora. Então, se a minha única função é ensinar o conteúdo, eu posso escrever. Daqui a pouco eu vou ser descartado. Não é? E assim, então eu acho que ou a gente assume a escola realmente ser uma coisa funcional, tem que ser uma coisa concreta, não mais abstrata como era a escola, o professor é o salvador da pátria, o professor é o herói, o professor não.
ou a gente assume essa função de que nós somos responsáveis por estar aqui no pé no chão, no duro, de que nós, professores, temos que ser decisivos, a escola tem que ser decisiva para melhorar, para dar mais condições aos nossos jovens, ou, do contrário, seremos mais uma instituição sem valor. Mais uma instituição sem valor. É um bate-papo. Eu, às vezes, sou meio... duro, mas, às vezes eu sou mas meio... real. Às vezes eu real. sou... Pessoas dizem assim, você é muito apocalíptico. Mas, assim, é isso que a gente sente. Mas eu caminho né? é isso. A gente sente Eu muito mesmo. isso. Eu mesmo, se disser assim, eu quero fazer uma especialização, algo do tipo, eu não sinto mais vontade nem necessidade de sair da minha casa e ir para um outro lugar para estar estudando. Se eu posso ter acesso a isso dentro da minha casa, no conforto da minha casa. Outro dia, Carlos, eu estava vendo eu vi um brinquedo e aí me chamou a atenção. Até conversando com o João Carlos outro dia sobre essa questão. E aí o brinquedinho era assim, era sei lá, acho que era um aranha, sei que o bicho que era não interessava, né? Mas era um bichinho e a criança saía atrás tentando pegar. E onde a criança chegasse, ele ia mudar de direção. Ela não batia na criança, não é aquele que bate e muda de direção, não. Sim. A criança tentava ir para o lado, ele ia para o outro e ficava driblando a criança. Claro que depois de um certo tempo, ele vai flexibilizar e a criança vai pegar. Sim, mas o que é que tem a ver com essa história toda? Aquilo é um brinquedo extremamente simples. Que ele precisa apenas de quê? De sensores e motores. Mais nada. E uma programação que é feita. Aí você vai dizer sim. E por que isso não foi ensinado na nossa sala de aula? Alguém tem que fazer isso. Isso era para ter saído. É para sair da sala de aula. Exato. Entendeu? Exato. Quando a gente pega um cara como a gente vê a Califórnia, que é o quinto, se fosse um país, seria o quinto, sexto maior PIB do mundo. Cara, é o dobro do PIB do Brasil, um estado americano. E quais as empresas que eles têm lá? Tem empresa. Assim, indústria, volta para indústria, não tem indústria. Os caras fabricam exatamente ideia. Os caras fabricam, os caras, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ou tem essa mentalidade de que hoje a riqueza, ela é virtual, né? Eu não consigo mais pegar. Você, professor, mas aqui é um exemplo aí, pô. Olha aqui. Cara, como é que eu vou dizer? A questão não está no aparelho em si, está no software, está no sistema operacional. Foi isso que revolucionou. Entendeu? Porque produzir isso aqui, qualquer empresa produz. Pode fazer. Qualquer empresa A produz. maior discussão, Apple não, iOS, Android, aí tem que iOS, mas trava, não trava. Já ganhou a discussão. Entendeu? O mínimo. Quando a gente pega a Microsoft há quantos anos aí ali. Por quê? Foi o quê? Uma ideia. O cara chegou e disse, não, eu vou pegar você. Quem trabalhou com MS2 antes do Windows sabe do que eu estou falando. Aquilo é um inferno. Quando você compara com trabalhar com Windows hoje. Então o que revolucionou não era a Microsoft produzir como diz a história, foi o sistema operacional. Ela poderia ter 1 milhão produzir 1 milhão de computadores, se o sistema operacional fosse o mesmo que tinha antes, não tinha nada certo. Eu acho que é o que tem feito também, por exemplo, a Xiaomi, ela vende, ela vende a ideia do custo-benefício. Qual é a ideia dela? É o custo-benefício. O que ela vende? Meus aparelhos são tops, no preço acessível. E outra, aí o cara diz, a ideia. E a Xiaomi, acho que os caras captaram na China uma ideia que a gente, por exemplo, alguém compra algum eletrodoméstico, um celular, alguém compra um computador achando que vai passar 10 anos com ele? Ninguém compra. Ninguém. Então você não tem que produzir uma coisa para durar 10 anos não, cara. O produto, ele não é tão bom. Tá, ele dura 2 anos, dura. Então já satisfez a Já valeu. O É a vida é útil. verdade. Entendeu? A mudança, eu estava olhando outro dia, por exemplo, você pega a McDonald's, né? O McDonald's, enfim, como queira chamar, o artigo aí, eu não sei agora qual seria o certo. Mas você pega o McDonald's, você pega a história da Fome do Poder, o filme. Sim, perfeito. E cara, você vê o seguinte, vamos ser sinceros, o sanduíche deles é o melhor que tem, não? Não É o lanche da melhor. Não é. Concordo com você. Provavelmente você vai chegar aqui em Boca da Mata e vai achar sanduíche Sim. melhores. Entendeu? Mas a rapidez do serviço... Mas cara, você chegar
10 segundos, Tá quero, mas não pronto. tá pronto, beleza, Isso. aqui vai embora. E essa foi a sacada dos caras na época. Exato. Entendeu? Eu não tinha que ter, pronto. Pra realidade da época, o cardápio tinha 20 opções, sei lá. Não vende, o que vende é isso, isso e isso, o resto tira. Mas se chega alguém querendo, vai ficar querendo. Mas o que eu vendo é isso. E aí eu posso ter, através. A ideia foi só o quê? Você organizar, né, operacionalizar. A operacionalização foi tudo. Isso. O resto foi história. Eu mesmo, quando vou no Mac, eu vou pelo tempo. Pela rapidez. Exatamente. E hoje, com os aplicativos, é mais rápido ainda. Onde é Se mais não- rápido? No McDonald's. Vou pro Se não McDonald's. pega a fila para fazer pedido, né? Tem um deles lá, Isso, ainda imprimiu, tem saiu. isso. Muito rápido, muito rápido. Esses dias eu peguei, quando eu peguei, que eu saí, eu fui botar alguma coisa, Já uma tava bolsa que pronto. eu tava na mesa. Quando eu olhei, Chama. eu já tava lá, É, pronto, né? como Que aparece assim? agora em preparo e pronto, tava lá, pronto. Fui lá, peguei, É. sentei. Então assim, E é o carro-chefe. Os conteúdos começam a vir na mente, Sim. mas eu acho que é também a base do que fez crescer tanto a Tesla. Eu acho que é o maior exemplo de. exatamente. Cara, vendeu a Com ideia e era certeza. inimaginável. Outra vez eu Inimaginável tava. o carro funcionar sem ser a combustão e sem precisar você estar dirigindo o carro. Aí eu disse, não, existe. Foi lá, montou o Teve a protótipo, ideia, materializou. materializou e ele fez isso. E você veja uma coisa, agora, eu tava vendo a notícia esses dias, tudo indica que a Tesla vai lançar o celular deles. Isso. Isso. Qual vai ser. Olha o que, É bizarro, olha o que a é gente estava bizarro. discutindo. É Eu bizarro. estava discutindo aqui do sistema operacional, do iOS, você me falou da Xiaomi, enfim, e a questão da visão, do preço e tudo mais que eles tiveram. Aí o que a Tesla vai oferecer agora? A Tesla ela simplesmente tem o maior rede de satélites ao redor da Terra. Então, o que me garante que quando eu comprar um celular da Tesla, eu não vou ter lugar no mundo que eu chegue sem ter sinal, sem ter internet. E mais, eu vou pagar quanto por isso? Provavelmente nada. Aí você, mas o que é que eles estão ganhando com isso? Milhões de celulares vendidos todos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a ideia É bizarro. é isso, entendeu? Claro. Aí já é uma coisa que a gente já sabe um pouco, você tem que ter uma estrutura muito grande financeira, né? Mas, como Você da sabe que história, independente a de você ideia A ideia é. né? E ele vem da tudo. ideia de coisas bizarras. Você viu, se você for olhar o caminhão que ele produziu agora, né? Que já tá rodando já. Caminhão elétrico com força de caminhão a combustão dentro de uma casa. Pronto. Ele vende coisas assim, bizarras A e ideia fora da caixa. Você- ele vende. Os caras têm hoje, os carros elétricos deles, eles não ficam a dever em performance para os outros carros a combustão, não. Não é? Eu acho que E aí eu vou lançar a dúvida, a polêmica. Quantas vezes na sala de aula você tiver a oportunidade desse bate-papo? Ou nenhuma. Na verdade, você tenta até induzir, Mas- puxar pra alguma coisa, mas E a gente tem talentos e parece que o Raimundo falou uma frase que me marcou muito aqui, eu fiquei pensando. E ele deu o exemplo da Califórnia. Ela produz, ela forma. A nossa educação não tem capacidade de formar. não. Por exemplo, eu sou de educação física. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Tá. Quantos atletas profissionais são formados dentro da sala de aula? Quantos atletas saem da UFAL? Quantos atletas saem da escola estadual José Cavalcante do É Brasil? porque Isso. o foco sempre é diploma, poxa. Quantos? então, é exatamente O isso foco que é eu tô. diploma. Aí você eu vê tô- Estados Unidos, Você. o aluno, se ele for atleta, talvez ele consiga até a vaga da Pronto. universidade. Exato. Aí, é o que A acontece. universidade briga por ele. Isso, briga por ele. Briga por ele. A performance Não, dele. Raimundo é meu, já no basquete. E sabe o que isso Vai me dar um fruto sabe depois. Exato. o que isso é de uma Sistema. importância absurda, que, por exemplo, claro que isso não é tudo, mas você vê a entrevista de um jogador brasileiro de futebol, da maioria, não estou dizendo todos, né, mas a maioria. O cara simplesmente a gente pecou, a gente não fez o gol, mas vamos ver que o professor vai falar lá no vestiário, vamos voltar mais focado, não sei o quê, né? E o gol que você fez, a gente sempre tenta, a gente, como assim, não era só você não que tenta, são várias pessoas que tentam, algumas entidades ali, né? Isso, eu quero dizer, sim, mas quer dizer, você vê entrevista de um jogador de basquete americano, você vê outra entrevista de um coisa. jogador de futebol americano, Menino. os caras estão falando sobre história, sobre o preconceito, sobre
filosofia. São empresários. Entendeu? Isso. São empresários. Pois é, a maioria são empresários. Investem. A mentalidade é A outra. Porque mentalidade. a escola formou o Formou atleta. pessoas com essas mentalidades. No Brasil, ou você é atleta ou é estudante. Os dois não. Não dá pra Pois ser. é. Não dá pra ser. E era para ser uma obrigação, Era pra ser uma obrigação. Exato. não é? Exato. Então, assim, aí vem uma crítica que eu faço do brasileiro de romantizar o que não é bom. Como assim? E nada contra, veja bem, mas, por exemplo, eu sou um fã, antes que fale, você estava falando mal do Romário, não, cara, eu sou um fã do Romário. Provavelmente o maior atacante que eu já vi jogar, o maior artilheiro, pelo amor de Deus, o maior centroavante. Mas a gente romantiza as ideias, as histórias de que o Romário matava a aula para ir jogar bola. Ele não precisava ter feito isso. Né? Eu entendo que na época ele tinha que fazer isso. Eu acho que ele fez a coisa certa. E sim, Ele claro, deu Com ele claro, deu certo. pronto. Mas não quer dizer que com todas Mas as pessoas pronto. não dá. O Você texto pegou- não era pra ser esse. Ele não deveria Vocês ter pegaram feito as duas isso. coisas. Isso. Você pegou exatamente. Ele fez a escolha certa. Por quê? Porque deu certo. Isso. Exato. É mesmo quando a gente assiste o filme de Francisco, né? É. Que coisa linda, porque deu certo. Se não desse certo, Francisco era um doido, né? Francisco era um doido. Então, assim, é aquela história. Eu acho que a gente tem que justamente combinar isso. Mas é. Cara, não precisa você estar longe, até porque a informação nunca é demais, seja qual for Uhum. a profissão que você escolhe, seja qual for aquilo que você resolve fazer da sua vida. Você quer empreender, você quer abrir o seu negócio, você quer investir na bolsa, você quer investir em criptomoeda, você quer, cara, o que você quiser fazer, a informação, ela é 80%. Não tem pra onde correr. Isso. Ah, não, mas, cara, eu sei fazer. É uma informação, mas em algum momento a falta de informação vai ser um gargalo que pode, inclusive, cortar o seu processo. Você pode deixar de subir mais, chegar mais longe Pela falta de conhecimento. pela falta de conhecimento. Estamos há 42 minutos debatendo basicamente sobre aquilo que a escola Não ensina. não ensina. Os distintos caminhos que a escola deveria ensinar e acaba não E ensinando. acaba não ensinando, e enquanto isso prejudica a nossa população brasileira. O Brasil, um país rico como é impressionante. Assim, por exemplo, vamos lá, numa cidade pequena litorânea, sei lá, o cara, sei lá, Ipioca, vamos lá, Ipioca. Cidade pequena, litorânea, o exemplo de Ipioca, vamos lá. Ou Barra, vamos lá, a Barra de Santo Antônio. Vamos para a Barra de Santo Antônio. Você precisa ali, na Barra de Santo Antônio, na região litorânea, focar tanto em formar médico, engenheiro, onde você tem uma região banhada por uma dos litorais mais bonitos que tem, e você não ensina aquele jovem a empreender na sua própria cidade, no seu próprio meio, como ele utilizar riquezas naturais, como ele pode investir, juntar um dinheiro, comprar um barco para levar turistas para tal local e ali ele já montar a empresa É dele. a falta de perspectiva da própria realidade. Da própria realidade. Você não para estudar a sua Exato. própria realidade. Eu tenho a realidade ali à minha disposição, Tem uma demanda, à tenho sua uma demanda disposição, à sua disposição. mas você está tão treinado a terminar o ensino Ensino médio, médio, fazer a uma faculdade, num curso, sei lá, elitizado. E às vezes, pronto, eu tenho um amigo, quem faz até um merchanzinho aqui dele, é o PC, PC Tour, né, o Pita, abraço aí pro meu amigo Pita. E o Pita, ele faz basicamente o seguinte, ele é um agente de, você quer fazer um passeio, por exemplo, para Maragogi, certo? Então assim, eu não vou para Maragogi para chegar lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você até pode fazer, mas é interessante que eu vá para Maragogi já com uma agenda pronta. Sim. Facilita. Então ele já está lá, ele já agendou para você o dia que você vai fazer o passeio, sei lá, não sei se tem, mas o passeio de Catamarã. Já agendou o dia que você vai visitar a praia X, entendeu? Lá vai ter no restaurante tal, vai ter, enfim, Ele já não vou deixa aqui tudo me pronto. especificar, Tudo pronto. mas ele, então, por exemplo, ele não precisa ter um bar, ele não precisa ter um restaurante, Exato. ele não precisa ter um pá de areia, Isso. uma pá de areia, mas ele tem a ideia
e vai fornecer Isso. o E vai serviço. receber por isso. Entendeu? Então eu acho que às vezes como a gente nem precisa do material. Não Às vezes precisa é do tanto físico. recurso, né? Às vezes você Ideia. precisa apenas Ideia. da Ter ideia. disposição né? para executar. Enquanto isso eu vejo várias pessoas que fizeram, por exemplo, turismo no IFAL, pessoas que fizeram e Pararam. Amarrado. fizeram. Amarrado. Estão procurando fizeram emprego e... não tiveram. Eu estava procurando emprego aqui, não arrumei, mas aí eu vou trabalhar aqui na loja do fulano e tal. Vendo, cara, beleza, não tô, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo não, é um emprego, beleza, e vai lá. Mas eu quero o seguinte, que era o seu sonho viver de turismo? Era isso que você queria? Você vai fazer um curso para isso, não é? Então assim, eu acho, e vem outra coisa, a Carla já deve ter visto isso, você já deve ter visto isso, eu vi demais isso, é uma das coisas que meio que me deixam mal, de verdade. O cara passou o ano todinho para mim dizendo, professor, meu sonho é fazer direito. Beleza, cara, vamos lá. Você pode, você vai. Aí passou o professor, não deu pra passar em direito não, mas depois vai dar para entrar em matemática. Eu paro, cara, mas Era o que é que você tem a queria. ver o carro uma coisa com a outra? Você queria matemática, você nunca me disse que queria matemática. Você quer né? direito. Uhum. Você quer direito. Mas só foi o que deu para entrar. Cara, mas não é isso. O caminho não é esse. Você vai ser um cara. Se você terminar o curso, você vai ser um cara frustrado. Você pode até se encontrar. Né? Isso. Você pode se encontrar, né? Mas a probabilidade é que. não Se é você assim. já tinha uma certeza antes, Exatamente, já tinha De fato. certeza antes. Talvez ele não tinha certeza. Há um Pode tempo ser. atrás, um aluno e primo meu, ele chegou nas vésperas, fez o Enem, às vésperas de sair a nota, ele conversou comigo, né, e disse assim, ele sempre se preparou, a ideia dele era fazer medicina. E aí ele disse, eu quero falar com você. Eu estava voltando do mestrado, estava na van, aí eu disse, liga aí. Aí ele disse, rapaz, olha, eu vi que eu não quero não fazer medicina. Certo. Minha vontade é fazer engenharia da computação, acho que é. Se não for, me perdoe, mas enfim. Mas é engenharia ou é ciência da computação? Eu disse, sim, e você tá me dizendo isso pra quê? Não, tu acha o quê? Eu disse, tu acha o quê? O que tu quer? Tu quer medicina? Então vai para o que você quer, cara. Porque assim, acho que a gente confunde muito a educação, o curso com a vida. E a vida da gente é o que é o importante. Você só vai ter essa vida. Você só vai viver ela. Quando ela acabar, você não vai ter uma reserva para agora eu quero fazer o que eu quero. Isso. Não. Então você traça, tem demore, você é jovem. Pesquise, vai lá, corra atrás. O que eu quero na minha vida? Todo mundo já sabe, eu não sei ainda. Você vai achar. Em algum momento você vai Já não vai achar no mesmo tempo do fumando. Isso. Agora, cara, quando achar, Faça dar certo. não abra pra nada não. Nem pro Exatamente. trem carregado de pobre, um doido fumando em cima. Porque a história é essa. Você nem isso que você quer, corra atrás. Professor, mas se levar muito tempo, você está correndo do jeito errado. Ajuste sua Vá se corrida. ajustando. Não é? Vai valer Vá a se pena, ajustando. o final da corrida vai valer a Mas pena. vai valer a pena. Mas eu acho que, diante de toda a discussão que a gente teve, se a gente fosse resumir em uma palavra, na verdade uma frase, do meu ponto de vista, o que gera essa confusão na cabeça das pessoas ao ponto de não saberem o que querem, ou de não buscar outras informações acerca de outros caminhos, é porque elas não têm uma clareza do real objetivo da vida delas. Porque se você tivesse uma clareza do seu objetivo, de alguma forma você ia ter uma certeza se você queria fazer faculdade ou não. Eu não me identifico com faculdade, eu me identifico com empreendedorismo. Eu vou me jogar, fazer dar certo em empreendedorismo. Eu não quero fazer empreendedorismo, eu quero fazer um curso técnico. Se existe toda essa confusão, do meu ponto de vista, é reflexo da falta de objetivo. E Você não se também, conhecer. uma coisa que eu acho, né, assim, eu até tenho uma coisa assim, por exemplo, eu sou técnico em eletrônica. Não tenho certificado porque eu não fiz o estágio, mas eu sou técnico em eletrônica. E eu comecei a fazer o técnico em eletrônica e eu terminei porque antes de eu fazer o técnico, meu pai perguntou, é isso que você quer fazer? Eu tinha 14 anos e disse, é o que eu quero. Eu fui embora pro Cefet fazer, né? Fiz a prova, passei, entrei. E quando eu tava no segundo ano, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdido, não é isso que eu quero. Perdido assim, eu tinha nota, eu passava. Mas eu digo, eu odeio isso. Mas aí eu não tinha como chegar. Eu ia chegar em casa e tem que dizer ao meu pai, esses 2 anos foram legais, mas eu tô abrindo. Eles, ei, não. Tô Eu feliz. lhe perguntei, você vai terminar.
Entendeu? Então, às vezes, você tem essa questão. E os meus pais? E a minha família? Também. Eu tenho que orgulhar. Com certeza. Tem que ser orgulho da Tem minha que família. se orgulhar. É. O resto se orgulha de você. Sociedade, E vai. família e escola não trabalha a descoberta do talento das pessoas. Isso é um fato. Isso Porque é um se trabalho fosse trabalhada a conjunto descoberta de do anos. talento, porque o que é o talento? É você descobrir as suas reais aptidões. Se você descobre as suas aptidões, você vai encontrar o caminho para seguir aquilo. Mas a escola trabalha com isso. Não trabalha. Ô, Raimundo, a gente está chegando no final já. E o final é sempre o mesmo. A pergunta, na verdade, né? A pergunta é sempre a Eu mesma. só teria uma para acrescentar. Tem nada, não vai. Que está relacionada com o tema, mas faça a sua. Não, vai. Vai Tá, comigo. vamos lá. É porque a gente discutiu tanto sobre os distintos caminhos Uhum. que pode ser que alguém tenha se perguntado, tá, vocês falaram muitos caminhos, mas me direcione algum, de alguma forma, por mais que a gente não saiba quem esteja assistindo, Não. mas imaginar, tentar visualizar, a gente como professores, educadores, mais experiências de vida, sendo agora fazendo o papel de mentor. Se Então, alguém chegasse e perguntasse uma opinião aleatória, tá, você está falando que existem muitos caminhos, mas me direcione um. Qual caminho você direcionaria? Qual é o caminho que você direcionaria o jovem brasileiro, ou Isso. qualquer pessoa, e ele já assistindo agora? Um conselho, né? Pode dizer assim. Mas você vai responder também. Eu também? Vai. Não responda logo. Os três. Tá. Posso ficar por último, né? Não, ou É, eu não. sou. Eu tenho que ficar por último. Eu sou. Direcione um caminho. Meu podcast, minha regra. Ah, vamos lá. Bem. Ninguém responda? Qual caminho você indicaria? Rapaz, eu acho que o principal caminho, baseado em tudo que a gente conversou e tudo que eu acredito, eu acho que é o autoconhecimento. Com certeza, perfeito. Porque quando você falava aí, por exemplo, meu talento é empreender, certo? Beleza. Para eu empreender bem, o que eu preciso fazer? Talvez uma faculdade de administração, talvez um curso, talvez uma mentoria. Então, assim, eu tenho clareza disso tudo, autoconhecimento de quem eu sou. E eu não quero chegar, eu acho que é o caminho, na minha opinião. Eu concordo com você. Na minha opinião. Porque eu não me encontrei no ensino médio, eu não me encontrei quando eu estava trabalhando no início da minha carreira, culpa no minha, caso. não. Eu me encontrei enquanto profissional depois de já exercer a Uhum. profissão. E no meu caso foi exatamente a falta de autoconhecimento. Porque se você, eu mesmo não sabia nem quem eu era quanto pessoa, imagina quanto profissional. Você tem uma clareza do que você é bom, do que as pessoas dizem que você é bom. Perceber isso. Você perceber que isso aqui dá dinheiro, porque também tem que pensar na questão financeira, né? Eu começaria também pela busca do autoconhecimento. E se você tem um objetivo definido, você consegue ter uma maior clareza do seu caminho. Legal, isso é bem. Então eu vou. O que eu penso, né? Eu acho que eu sou mais simplista do que vocês. Eu A gente é muito acredito que isso reflexivo, é... né? Eu acho. Às vezes eu acho, mas bem assim. Mas enfim, claro que nem todo mundo vai ser assim, né? Um professor de matemática, né? Bonito que nem eu e tal, mas enfim. Ah, Felipe, foi. Entendi, né? Mas enfim, assim, porque às vezes assim, eu tô brincando. Mas, tô brincando na parte assim. Na beleza, a gente não é bonito. Não foi isso não, mas tudo bem. Mas assim, eu acho assim que o autoconhecimento é extremamente importante. Mas o jovem ele tem uma coisa que joga a favor dele. O jovem tem direito de errar. Ele tem a possibilidade tempo, né? de errar, porque ele tem tempo. Isso. Não é? Mas enfim, o que eu acho é o seguinte, nesse processo de olhar, de observar como você se vê em cada coisa que para o seu futuro, vai chegar aquela que vai fazer indiretamente seu olho brilhar, seu coração bater mais forte, é o que vai fazer você feliz. E aí, cara, busque os caminhos para chegar nele. A chave é essa. O que vai fazer você feliz. É isso que você tem que fazer. Perfeito. Acabou sendo reflexivo também, viu, Raimundinho? Ele gosta de botar o durão, Tocou né? meu coração. Ele gosta de Tocou meu botar o não coração. reflete, mas a gente sabe que ele gosta da reflexão também. Mas, Não gosto. de fato é isso. de Não, fato mas é. É o que faz você feliz. Ele faz, a junção. Eu tinha uma pergunta, mas eu acho que era isso. A Era gente isso. finaliza A com gente essa sempre reflexão. Com essa reflexão Faça o que lhe faz feliz. de projeto de futuro, de
Eu acho que foi legal o podcast. A gente agradece muito a sua presença. Realmente pra gente é uma honra muito grande. Eu já tive a oportunidade de dizer isso a você. Pra mim foi um prazer muito grande ter me aproximado mais de você. Eu conheci Raimundinho em 2019. Em 2019 todinho, o Raimundinho era o cara que era bom dia, boa tarde, boa noite. E qualquer palavra a mais ele ia dar uma patada em Isso você. porque você não teve como professor. Ele ia dar uma patada em você História. com as quatro patas. E com o passar dos anos eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer mais no. Sim, Acho que sim. mais no Raimundo Jorge, vamos dizer assim. Acho que a única frase que eu Da- conhecia da do pessoa. Raimundinho antes de ter essa aproximação aqui como colega de trabalho era até aqui, pessoal. Entenderam? Eu sabia que ia ser essa. Até aqui, pessoal. Então, pra gente é uma honra muito grande, realmente. Então. Quando a gente pensou no podcast, isso aqui não é lobby, nem a gente tem que agradar. De Mas fato. quando a gente pensou no podcast, Com essa a gente- temática. a gente pensou, Raimundinho, tem que ter Raimundinho, essa visão, a gente já sabia que você Essa pensava visão um pouco. pessimista de mundo. De mundo. Enfim, E é um então. prazer muito grande, realmente, Raimundinho. A gente agradece. E onde é que a gente pode achar o Raimundo Jorge? Nas redes Nas sociais. redes sociais. No Instagram. Ah, Nosso tá. Instagram. Tem o pessoal, né, que é Júnior. Acho que é Raimundo Corte, agora não lembro mais não. Vamos conferir. Vamos depois. conferir para não dar Tem o a informação professor, errada. né, Raimundo Costa, né, que esse é mais, que eu uso mais Profissional. para mais profissional. Eu uso para postar mais coisas de escola. Arroba prof.underline Raimundo underline Costa. É porque não estava disponível, né? Esse é um. Esse é professor. Um, é o do professor, Pronto, né? a gente divulga isso. Pronto, a gente vai colocar aí na descrição. Beleza. E do seu empreendimento, como é Ah. no Instagram. Ecos underline BM. É os underline. É com W, rapaz. É, Deixa passou você vergonha. começar, rapaz. Então, Pronto, underline aqui. BM. Tá aqui também, tá? Arroba EKWS, Ecos underline BM. Certo? Colocar aí na edição A gente também. vai colocar também aí na edição. E estamos aí à disposição. E é isso. Beleza, obrigado pelo convite. Eu que A agradeço. gente Né? agradece essa É, aula. Carla foi minha aluna, né? Eu não contei um episódio da Carla, mas eu vou deixar em off. A gente grava um bastidor. Já, É melhor. pronto, beleza. Um bastidor, a gente Né? só com vídeo. Eu deixo que ela fale. Eu dei aquela primeira que ela tirou 10 em física. Enfim. Mas o que foi que eu fiz mesmo? Eu não Foi lembro você e a Eu e a menina. Flavinha. E a Flavinha. Acho que você faltou. E a Flavinha chorou e na época ligou pra você e ficava aqui falando Chorou. no telefone. Mas enfim. agora. Eu ia plastificar essa Tá prova. aqui. acredita? E o Felipe, o cara que eu. Né, o pessoal chama de Carla, né? Eu conheço por Carol. Né? O pessoal chama Carla, você tem, que era minha aluna, né? Lá no, Enquanto aluna eu era Carol, virei professora, eu virei Carla. Mudou, né? Obrigada. É a mudança, é a Totalmente. mudança. É a mudança. Radical. Né? E o Felipe eu conheço aqui desde 2019, chegava aqui, era um cara metido a engraçado, metido a gaiata aqui. Aí eu tive que primeiro baixar a bola dele aqui para poder ele entrar nos trilhos. Aí hoje não, ele é um cara mais tranquilo, né? Mas aí Mas de boa, Mas- né? por isso, agora nós somos mais amigos. Mais tolerável, mais tolerável. Valeu, galera. Obrigado É isso mesmo. aí, rapaziada. Agradece, meu. E sigam, comentem, compartilhem, divulguem. E eu acho que é isso, não é isso? Até o próximo Até o episódio. próximo episódio. Valeu!